uma palavra breve, mas eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Essa Bíblia da letra é super gigante. Agora dá para ver tudo. Agora está tendo dificuldade nenhuma. Não sei se era mais barato da Bíblia que o óculos. Amém? Hebreus 11, versículo 1, a seguir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não são visíveis. Glória a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, e não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. O versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Espírito Santo, fala ao nosso coração, Jesus. Derrame da bênção, da graça. Deus, fique à vontade em nosso meio, Jesus, para operar maravilhas, Senhor, para operar milagres, Deus. Deus, abençoa, Senhor Pai, em nome de Jesus. Derrame da bênção, da graça, Senhor Pai. Age, Senhor Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glorificando a Jesus com as palmas. Aqui são os heróis da fé. Olha, irmãos, coisa tremenda. Foi um capítulo inteiro dedicado a homens que viveram experiências extraordinárias com Deus. Eu estava à tarde orando a Deus e o Espírito Santo falou para mim assim: eles viveram experiências, mas eu quero que o meu povo viva as próprias experiências. Deus quer que você viva as suas experiências com Deus. A Bíblia fala que Abraão teve experiência com Deus. E lemos aqui, depois Isaac teve experiências com Deus. Aí chegou a vez de Jacó. O Senhor se apresenta a Jacó e diz: olha, eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Jacó, do teu pai Isaac. E aí o Senhor estava chamando Jacó para viver experiência extraordinária. E como é que eu consigo viver experiências extraordinárias, pastor? Lendo a palavra e orando. Você precisa ter uma vida de oração para viver experiência extraordinária. É tão maravilhoso você orar e sentir a presença de Deus. Você orar e ser tocado por Deus. Mas o que tem acontecido é que as pessoas, Deus está chamando para a oração, está chamando a mim e a você. Mas se eu não decidir orar, ninguém vai poder decidir por mim. Deus falou aqui mais cedo, através de uma interpretação de línguas. O Senhor estava dizendo que o preço é o tempo. Para eu ser usado por Deus, irmãos, eu tenho que me envolver com o Senhor. Eu preciso deixar as coisas de lado. Abraão deixou toda a tua parentela, deixou tudo para trás e foi viver experiências para com Deus. Ele deixou tudo para trás e ele decidiu viver uma vida junto do Senhor. Enoque, da mesma forma, ele decidiu passar tempo com Deus, a qual Deus se agradou de Enoque e levou para si. Deus está cobrando de mim e de você o tempo. Deus está cobrando tempo de qualidade, irmãos. Porque tem hora que estamos dentro da igreja, mas a nossa mente, nós somos seres humanos, está no problema. Tem hora que estamos lendo a palavra, mas estamos pensando em resolver outras coisas. Deus está falando para você
que é necessário entrar no teu quarto, fechar a tua porta e passar tempo com Deus. Quer ver uma coisa que é maravilhosa? Você que ainda não é batizado do Espírito Santo, eu já profetizo em nome de Jesus, mas quando você começa a falar em línguas, irmãos, começa a falar em línguas, e você começa ali a sentir a presença de Deus, sabendo que você está se edificando, é maravilhoso. E aí a Bíblia fala, eu queria que você abrisse aí, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14. Aí a Bíblia fala que devemos crescer nas experiências com Deus. O Espírito Santo, Pai. Uma irmã, ela mandou uma mensagem dizendo que estava em casa e sem poder vir no culto. E ela falou assim, pastor, falou para a missionária Jaqueline, olha, quando aquela palavra falou comigo de domingo sobre eu viver algo com Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de uma obra que Deus tem, de um chamado, aquilo falou tão forte, o que eu tenho feito para Deus? 1 Coríntios 14, no versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Aqui o espírito fala, espírito homem, irmãos. Mas o que a Bíblia fala aqui? Versículo 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O que Paulo está ensinando para a igreja? Um caminho mais excelente. E sabemos que aqui em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia fala que as línguas cessarão. Tudo vai cessar. Vai ficar a esperança, a fé e o amor. Mas Deus está falando que Ele quer que se revelar a você. Da mesma forma que se revelou aos patriarcas. Da mesma forma que se revelou no passado. Aqueles homens viveram experiências tão grandes, que marcaram gerações. A Bíblia fala que quando Jesus veio, na quarta vigília da noite, andando sobre as águas, os discípulos não reconheceram que era o mestre. E quando eles estavam andando, Jesus veio andando, eles ficaram atemorizados, pensando que era um fantasma. Eles disseram, és tu, mestre? O Senhor falou, é. E aí Pedro falou assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. Jesus vinha andando sobre as águas. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Sabe o que Deus está falando para você? É tempo de andar sobre as águas. É tempo de viver experiências com Deus. É tempo de desejar mais de Deus. É tempo de ter experiências extraordinárias, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. Deus manda dizer para a igreja dessa maneira, eu quero, aleluia, Pai, glória a Deus, ganhar multidões através dos meus filhos. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, devemos passar tempo com Deus. E aí você vai vendo em Mateus 26, Jesus falou assim para os discípulos, nem ao menos uma hora podereis vigiar comigo, velar comigo. O Senhor disse em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso intensificar em oração. Eu preciso ter uma vida de oração. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 18, que havia uma viúva, e o Senhor no final, contando a história da viúva, o Senhor nos fala que devemos perseverar em oração, que o Senhor viria os filhos deles que clamam de dia e de noite. Hoje, se pegamos hoje no culto, irmãos, meia hora, uma hora para orar, as pessoas não estão orando, as pessoas não estão clamando. As pessoas querem chegar já para o final e dizer, Deus me dá minha vitória, que eu estou indo embora e pronto. Mas Deus está falando que a tua oração chama a presença do Senhor. A sua oração chama a atenção de Deus. E aí lemos, irmãos, e falamos aqui sobre Tiago, no capítulo 5, versículo 17, que a oração do justo pode muitos seus efeitos.
Enquanto você estiver orando, Deus vai dar livramento para a tua casa. Enquanto você estiver orando, Deus vai te abençoar. Enquanto você estiver orando, Deus vai estar abrindo portas. Enquanto você estiver orando, Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque Ele ainda escuta a oração. Deus escuta a tua oração. O que mais o adversário tem lutado é para as pessoas não orarem e não crerem na oração. Uma irmã falou para mim: pastor, faz a campanha aqui em casa, pastor. Ela crê que numa campanha, se eu fizer a campanha, ela vai receber vitória. Mas aprenda uma coisa: a sua oração é na mesma dimensão que Jesus chegava ao Pai. O véu do tempo foi rasgado e Deus escuta a sua oração. Deus escuta o seu clamor. Pastor, o que é bom, pastor? A Bíblia fala que é bom, irmãos, é melhor dois do que um só. Que se um cair, o outro levanta. É bom dois orando. Se dois de vós estiverem orando, concordar aqui na terra, lá em Mateus 18 fala sobre isso. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se nós concordarmos acerca de algo, mas tem momentos que não vai ter ninguém para orar com você. Tem momentos que não vai ter ninguém para estar clamando com você. Mas quando você estiver orando, Deus vai se revelar a você e vai fazer coisas maravilhosas. Atos capítulo 10, havia um homem chamado Cornélio, que ele dava esmola para o povo. Era um homem visto perante a sociedade judaica. E aí ele estava já jejuando e orando 3 dias. E aí ele apresentou-se um anjo a ele, em uma visão. E o anjo falou para ele: olha, manda chamar Pedro. E Pedro veio. Quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou perante Pedro. Aí entra algo interessante, irmãos. Você pode ter uma vida de oração, mas se você não tiver palavra, você vai adorar de forma errada. Mas quando ele entendeu, Pedro falou assim: levanta, que eu sou homem que nem você. E ele contou toda a visão que ele teve. Que ele estava jejuando e orando 3 dias. E veio ali, a Bíblia fala que veio um anjo, falou com ele, ele contando. E ele Pedro começou a anunciar, entendeu? E começou a anunciar quem era Jesus, o que Jesus fez na cruz. No momento que ele estava falando, todo mundo da casa de Cornélio recebeu o Espírito Santo. E falaram em línguas e profetizaram. Sabe o que Deus está falando para você? No momento que você abrir a boca, que você estiver em oração, e você abrir a boca para orar para os seus familiares, para orar para a sua família, Deus vai ouvir. Mas no momento que você falar do amor de Deus, Deus vai encher pessoas. Deus vai curar pessoas. Deus vai abençoar pessoas. A Bíblia fala, irmãos, que estava Pedro em oração, e ele viu um lençol descendo. Nesse mesmo texto. E ele viu o lençol descendo e animais, répteis, vários animais. E veio uma voz dizendo assim: mata e come. E ele interrogou dizendo assim: Senhor, nada impuro entrou na minha boca. O judeu não podia comer certos animais. Mas aconteceu que pela 2ª vez e a 3ª vez repetiu aquela visão. E ele estava ali jejuando e orando. E a Bíblia fala que o Espírito Santo falou: não chame impuro que eu purifiquei. E ali o Senhor disse: olha, tem 2 homens na porta, vá com ele. Era falando acerca de Cornélio. Cornélio já tinha enviado ali 2 soldados para estar chamando Pedro. O que Deus está falando com você? As pessoas vão começar a te procurar. As pessoas sedentas vão começar a procurar a tua vida. Vão estar sedentas querendo saber quem é Jesus. E aí o Senhor está dizendo para você: você está preparado para falar do amor de Deus? Você está preparado para orar pelas pessoas? O que tem mais acontecido, irmãos, preste atenção, é o que? É que tem caído pessoas endemoniadas. E os cristãos de hoje, não a maioria, mas uma boa parte, tem medo de expulsar demônios. Tem medo de obra de macumba, de obra de feitiçaria. Hoje tem cristão, hoje por não orar, não buscar Deus, irmãos, que se falar que o nome dele está na boca do sapo, misericórdia. A pessoa está tremendo toda. Jesus falou em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. A Bíblia fala, irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, fala dessa maneira.
que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. O Evangelho é poder de Deus. A Bíblia fala em Romanos 10, irmãos, que devemos pregar a palavra do Senhor, para que as pessoas venham ser alcançadas, para que as pessoas venham ser transformadas, libertas para a glória do nome de Jesus. Mas é uma igreja que está revestida da armadura do Senhor, é uma igreja que está revestida do capacete da salvação, da coraça da justiça, do escudo da fé. Deus está querendo te revestir para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. Aleluia, Pai, glórias a ti, Jesus. Ó Espírito Santo. Romanos 10, versículo de número 8. Porém que se diz, a palavra que está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares a Jesus como o Senhor, e em seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Você não vai ser envergonhado. Quando você abrir a boca, você não vai ser envergonhado. Quando você falar do amor de Cristo, você não vai ser envergonhado. Quando você falar do que Jesus fez na cruz, quando você orar, você não vai ser envergonhado, porque Jesus vai fazer maravilhas para a glória do Senhor. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. Diz o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A igreja que não ora, irmãos, ela não é igreja atuante. A igreja que não clama, ela não é igreja, irmãos, que está no centro da vontade de Deus. Eu preciso orar. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, eu preciso orar, irmãos, para ter direção de Deus. Se eu não oro, eu não tenho direção. Se você não ora, você não sabe o que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter momentos de oração. E quando eu falo de oração, irmãos, não é aquela oração rápida do almoço. Não é aquela oração que você chega e agradece e vai embora. É momento de oração. É momento de oração. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. Quando eu oro, pastor, quando eu devo orar, você deve orar em todo o tempo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então estamos presos a uma religiosidade, irmãos. Tem gente que pensa que deve só orar só de joelho. Você está no seu trabalho, você está orando, falando com Deus no pensamento. Você está ali na sua casa, arrumando sua casa, está falando com Deus. Está na rua e está falando com Deus. E o interessante, irmãos, é que quando todos esses homens que eu falei, todos esses homens que eu disse, Deus falou com eles de volta. Se você esperar, você vai ouvir a voz de Deus. Se você esperar, Deus vai falar com você. E vai te revelar. E vai falar o que Ele quer com a tua vida para a glória do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Mateus 28, o Senhor falou: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está chamando, glória a Deus, tu és maravilhoso. Uma igreja operante. Quando eu falo de oração, a segunda coisa que me vem, que o Espírito Santo me traz nessa noite, a igreja só cresce se a igreja for a igreja que ora. Para crescermos, irmãos, para largar as tendas, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, precisamos buscar o Senhor. E aí eu te falo, irmãos, isso aqui é na igreja de Cristo, não só no nosso ministério. Você vai no ciclo de oração, você marca um culto de oração, as pessoas não oram. As pessoas não clamam. Por que as pessoas não oram? Miles Monroe, ele antes de morrer, ele pregou uma palavra muito forte e dura, ele falando assim: as pessoas não oram porque elas não creem no poder de Deus. Porque se cresce, orava. Se cresce, orava. Se a pessoa passar tempo orando, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno que vai te parar. O diabo reconhece um cristão que ora. Em Atos 19, a Bíblia fala
que o diabo sabia que aqueles homens, aqueles 7 homens, não tinham uma vida, um compromisso com Deus, que não conheciam Jesus. Mas quando Paulo chegava em um lugar, irmãos, Paulo, ele chegava, as pessoas, o demônio sabia quem era Paulo. O inferno tem que saber, irmãos, que você é um servo do Senhor. Em Atos 28, a Bíblia fala, irmãos, que Paulo tinha tanta convicção na palavra, que quando uma serpente mordeu Paulo, ele fez assim, pegou a serpente e veio e sacudiu no fogo, e ela caiu. Os homens daquela ilha esperavam, da ilha de Malta, esperavam que Paulo ia morrer. E aí disseram assim, olha, nem a justiça desse homem deixa esse homem viver. Depois de um naufrágio desse, depois de uma luta dessa, esse homem vem, é picado por uma serpente, agora ele vai morrer. Passou o tempo, Paulo não morreu. Sabe o que Deus está falando para você? Nada te fará dano algum. Tu pisarás em serpentes e escorpiões, e nada te fará dano algum. Sabe o que Deus está falando para você? Glória a Deus, tu és maravilhoso. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, para a glória do Senhor. Quando você ora, irmãos, você tem convicção da voz do teu Deus. Glória a Deus. Então, para eu viver experiências com Deus, irmãos, eu preciso orar. Orar pedindo a Deus, orar agradecendo, orar buscando os dons espirituais, orar para Deus mostrar as coisas que vai acontecer, como o varão falou, nem tudo ele mostra, mas orar para Deus revelar o que está na palavra, orar para Deus revelar a vontade dele, orar para que Deus venha mostrar as coisas, para que Deus venha fazer coisas grandes. Nós precisamos orar, glória a Deus, tu és maravilhoso. A segunda coisa que eu quero fazer, irmãos, que eu quero dizer nessa noite, para termos as nossas experiências que aqueles homens tiveram, lá em Hebreus 11, as experiências dele, devemos debruçar, irmãos, nas escrituras, e estudar. Devemos gastar mais tempo meditando na palavra, além da palavra. A Bíblia fala que o Senhor falou, olha, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Escreva nos umbrais das portas. Olha, ensina no caminho. Ensina o teu filho. O Senhor estava falando para a gente, irmãos, muita atenção, ensinar. Agora Deus está falando para a gente assim, olha, eu quero me revelar a você. Deus te vê como filho. Glória a Deus. Aí o Senhor manda te perguntar nessa noite, você tem tempo para ler a palavra? Você tem tempo para ler a palavra? Você tem tempo para dizer, Deus, fale comigo através da palavra, Senhor. Estamos vivendo num período, irmãos, que os cristãos assim, com a Bíblia debaixo do braço, vão para a igreja. Aí chega da igreja, irmãos, coloca a Bíblia lá fechadinha. As pessoas não leem mais a Bíblia. As pessoas estão reproduzindo o que está vendo na internet. É assim, as pessoas veem uma ministração na internet, vai lá e reproduz. Mas não conhece as escrituras. A Bíblia fala em Lucas capítulo 2, versículo 51, versículo 52, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Devemos crescer na graça e no conhecimento, irmãos, para termos alimento sólido, porque a luta vem, a tempestade vem contra as nossas vidas. E devemos ter estrutura dentro da palavra. Se você tem palavra, você tem chão. Se você tem palavra, irmãos, pode vir a luta que for, você vai ter a voz do Senhor teu Deus falando contigo para a glória do Senhor. Glória a Deus. Por isso o Senhor, irmãos, ele falou com Davi que daria o trono para Davi, mas demorou para esse trono vir. E aí eu olho, irmãos, para mim e para você, então Deus tem uma promessa grande. Aí Deus vai sempre regando para você não desfalecer pelo caminho. Mas eu louvo a Deus, porque aquilo que Deus preparou para você, as promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Quem crê, exalte o Senhor com as palmas. Glória a Deus. O Senhor falou para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. O Senhor falou nos Salmos, irmãos, 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
O Senhor, Ele sempre vem falando, vem falando. Ele chamava o povo de Israel para estar dentro da palavra. É tempo de você chegar e dizer: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, Senhor, Pai. Vou começar a ler e eu quero aprender do Senhor. Eu estava compartilhando a tia Jaqueline quando ela foi fazer o seminário. Eu falei os prós e os contras. Falei o pró é que os professores são balizados. Agora o contra é que isso não é presencial. Vai ter dia que você vai ter vontade nenhuma. Você não vai ter vontade. E ela: ô filho, eu estou assim. O dia que você falou. Mas quando Deus colocar um propósito no seu coração, você tem que concluir, combater o bom combate. Amém, irmãos? Combater o bom combate. Porque estamos em uma guerra. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Existe um dia mau, existe um dia, mas Deus está trabalhando na sua vida para a glória de Jesus. Mas voltando para Hebreus 11, e aqui eu quero finalizar. Tira o nome de Noé aí. Se colocasse agora, não podemos fazer isso. A Bíblia já foi selada. Ninguém pode tirar nenhuma vírgula, nem um tio, nem nada. Mas se fosse escrever das suas experiências para com Deus, você tem experiências para contar? E não é competição, viu, irmãos? Eu tenho que ter as minhas experiências e você tem que ter as suas. Você precisa ter experiência para com Deus. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Estamos vivendo uma fase que as pessoas contam o testemunho de outras, de uma visão, de uma bênção, de algo que fez, mas Deus está te chamando nessa noite para viver experiências para com Ele, para andar sobre as águas, para dizer que você tem a fé, porque Ele te deu fé no teu coração para a glória do Senhor. Agora, enquanto você estiver dizendo não para a oração, não para a leitura da palavra, não para a busca, irmãos, não para a adoração, você não vai viver o que Deus tem para você. Vai passar 15 anos, 20 anos, sem viver experiências extraordinárias. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Ti, Jesus. O que mais o adversário quer é te deixar ocupado. Mas o Espírito Santo te chama hoje para você entrar no teu quarto e dizer: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Para você ficar ali na madrugada e falar: meu Deus. Eu lembro, irmãos, há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, a gente ficava a madrugada todinha acordado de sexta para sábado. E sábado ia trabalhar, mas ia trabalhar glorificando a Deus. Era a noite todinha orando, clamando, adorando. E cada experiência tremenda. Isso lá no começo da caminhada, 20 e tantos anos atrás. Eu lembro que a sede era tanta que eu já fui em vigília de sexta para sábado. E aí chegava, tem vigília na Deus e Amor. E era no sábado para domingo, em outra vigília. Andava que nem um zumbi. Mas orando e buscando. Deus me deu os dons. Deus glorifica o teu nome. Deus, eis-me aqui, Senhor, me capacita. Deus me abençoa. Me abençoa. Entrava para o quarto, minha avó falava: meu filho, meu filho. Eu já vi pessoas encabulando, e eu não, volto buscando a Deus, debaixo de uma promessa. Levíticos 6,13. Que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Que Deus nos incomode, irmãos, para nas madrugadas buscarmos o Senhor. Que Deus coloque em nosso coração um desejo por almas. Que Deus coloque no coração, sabe, irmãos, quando você olhar e ver uma pessoa doente, e você desejar no teu coração de orar para aquela pessoa, e aquela pessoa ser curada. Eu vi na internet uma criança com câncer na boca. Aquilo moveu no meu íntimo. Eu falei: Jesus, Tu és o mesmo, Senhor. O que aconteceu, Senhor? Tu és o mesmo. Faça milagres. Faça milagres, Deus. Deus falou aqui no início: se não tivermos tempo para Deus, nada vai acontecer.
nada vai acontecer. Glória a Deus. Deus vai dizer assim Deus vai dizer para a igreja: eu não uso vaso vazio. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que no capítulo de número 2 e 3, que toda a nossa obra vai ser passada pelo fogo. Mas será que temos alguma obra para passar pelo fogo? Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, eu lembro, Senhor Pai, há muitos anos atrás, quando eu vi aquele livro de Reinhard Bonk, Senhor. Deus, aquele alemão que ele foi para a África, e chegando lá, ele pediu, Senhor Pai, para o Senhor dar uma tenda para ele. Deus, me dê uma tenda, Senhor. E ele pediu a maior tenda, Senhor. Cabia 45 mil pessoas. E ele ficou tão satisfeito que essa tenda ficou cheia. Naquele momento ali, Senhor, um vento veio e levou aquela tenda. A tenda tinha que ter pilastras para colocar ela num lugar de ser tão grande para 45 mil pessoas. Era a maior tenda do mundo, Senhor. Ele lá na África, vindo pregar em Moçambique, Angola. Ele teve um dia que o vento veio e bateu sobre aquela tenda, e ele ficou indignado. E o Senhor falou assim: olha, a obra que eu tenho na tua vida não há tenda que possa comportar. Não há tenda. E eu lembro, Senhor, para aquele livro, Senhor Pai, dele, mais de 400 páginas, Senhor. Evangelismo por fogo. Eu li aquele livro, Senhor. E eu vi as fotos, Deus, 1 milhão de pessoas dentro de mim, algo fluiu dentro de mim, Senhor. 600 mil almas numa noite só, 1 milhão de almas. E aquela tanta gente que não dava para contar, só a foto. Perdi a visão, Senhor, naquele livro, Senhor. E milagres extraordinários. Eu fui para a internet saber Deus, e ele ouviu, Senhor Pai, uma ministração de T.L. Osborne, Senhor. Deus, e essa ministração que ele viu de T.L. Osborne, Senhor, Deus, ele ficou tão impactado. Porque o T.L. Osborne na ministração dizia assim: Jesus é como você. Ele pegou um jovem negro, Senhor, e disse: olha esse jovem negro, lindo, belo, olha os olhos dele, Jesus é que nem ele. E ele ficou impactado com aquela palavra. E isso, Senhor Pai, deu diante de uma cruzada com milhares de pessoas, e o Senhor fez grandes coisas. E aquele jovem procurou o Senhor Pai, procurou ele no aeroporto, procurou T.L. Osborne e falou assim: ó, ore por mim, porque eu quero ser usado que nem você. Eu quero que Jesus faça através da minha vida. E eis que T.L. Osborne pôs as mãos, e uma unção de milagre veio sobre a vida daquele jovem. Ele foi numa aldeia, ele pregou a palavra, só dizendo que Jesus curava e salvava, que Jesus morreu na cruz e levou os pecados, as enfermidades. E quando ele orou, os cegos enxergaram, mudos falaram, Senhor Pai, paralíticos andaram. E hoje, meu Deus Pai, Deus há um ministério tão grande na África e alcançando milhares de pessoas no mundo, milhões de pessoas. Eu posso dizer, meu Deus, há muitos anos atrás, Senhor Pai, há 20 anos atrás, naqueles DVDs, Senhor Pai, que eu assistia cruzadas de Benihim, Senhor, em Manaus. Deus, eu orava, faça, cegos enxergando. Deus, Pai, cadeiras de rodas, Senhor Pai, sendo levantadas, Senhor, através daquele homem. Deus, traga um tempo de não só agir através de um, mas através do teu corpo, Pai, através da tua igreja.
Deus, que essa festa, Senhor, que vai acontecer, venha ser uma festa marcada, Senhor Pai. Deus, em nome de Jesus, com a tua graça, com a tua unção, para que ministérios venham ser levantados, vidas venham ser marcadas com a tua unção, a tua graça, Pai, e milagres extraordinários venham acontecer, em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor, nós temos fé em Deus vivo, grandioso e poderoso. O Senhor disse para Reinaldo como, Senhor, a visão dele era tenda, Senhor. O Senhor disse para ele que não caberia 1.600.000 pessoas numa noite só. Oh Jesus, nos dê almas. Nos dê almas, Deus. Em nome de Jesus. Nos dê milagres, Deus. Não para a nossa glória, mas para a tua glória. Tira a timidez. Nos dê intrepidez, Senhor Pai Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, correr para a oração, Pai. Deus, assim, meu Deus, Pai, por Deus, como corremos, Senhor, Pai, para nos alimentar, Deus, que venha ser uma fome espiritual tão grande, Senhor, Pai, ao ponto de não olharmos para o relógio, não preocuparmos, Senhor, Pai, com as horas, mas querer ser tocado pelo Senhor e ser cheio, Senhor, com a tua unção e com a tua graça. Nos direciona, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Contar uma experiência que aconteceu comigo há uns 17 anos atrás, mais ou menos. A gente ia num monte depois do anel viário, e eu saía do bairro que eu estava, que eu morava, e eu andava mais ou menos 1h30 de relógio para ir para o monte. E sempre eu e alguns irmãos, alguns pastores. E teve um dia que um evangelista, amigo meu, Marcos Galvão, ele falou para mim assim: pastor, bora no monte hoje. O Espírito Santo falou para mim assim: não vai, porque o diabo arrumou um laço. Naquele dia, irmãos, eu não fui, fiquei em casa. Depois recebi a notícia que a filha de uma pastora tinha morrido. Um rapaz veio para matar um rapaz que tinha recém-convertido e atirou uma bala no coração dela. O que eu quero dizer para os irmãos? Que Deus nos dê sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor, para nos orientar na obra e nas nossas decisões. Que nos dê muita sensibilidade e que coisas maravilhosas venham acontecer. Oh Jesus, glória a Deus. Atos 10, Pedro estava orando. Glória a Deus. Atos 4, a igreja estava orando. Atos 3, estava Pedro e João indo para a oração. Atos 16, a Bíblia fala que estava ali Paulo e Silas orando, 3 dias orando, buscando. Depois eles estavam, depois de ser chicoteado, eles estavam orando, adorando a Deus, e o chão tremeu, porque a glória desceu. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Pai. Deus, tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que ora, é isso que Deus espera. Uma igreja que ora. E nosso relacionamento não é um relacionamento somente para sermos usados, mas é um pai querendo falar com o filho, um filho falando com o pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Pai. Assim diz o Senhor para a igreja. Eu tenho visto, quando olho para o relógio, faltando 5 minutos para acabar, a ansiedade querendo ir embora. Ei, de calabacandararras. Eu vejo a murmuração de calabacandararras, filha de Gomanai. De calabacandararras, filha de Gomanai. Quando é marcado para terminar o culto em tal horário, o culto passa do relógio. A hora passa.
Oh, Espírito Santo, Pai. Muitos têm muito mais prazer nas coisas do mundo do que estar perto de mim. Muitas experiências vazias de Calabacandarasco de Comandai, que é dita no meu altar de Calabacandarasco de Comandai. Experiências que nunca existiu de Bascui de Candarabanagascui de Comandai, de Candarascui de Comandai, para mostrar uma espiritualidade que não acontece. Xarabarabastei, Comanabanabaste. Descui de Candarai, tenho visto de Calabacandarai. De Candarascui de Comandai, de Candarascui de Candarabanas de Candarai. De Candarascui de Comandai, de Candarascui de Comandai. De Calabascui de Comandai, Comandai, Ascui de Candarabai. De Candarais, prepara da Bacalabacandarascui de Comandai. De Xarabascui de Candarai. Ei, de Calabacandarascui de Comandai, de Candarai. Ei, de Candarascui de Comandai, de Candarai. Eis que prepara o dia de Calabacandarascui de Comandai, de Comandai, da Raste Candarai. Que muitos que têm de Candarascui de Comandai, dito coisas de Candarascui de Comandai, falado coisas de Calabacandarascui de Comandai no meu altar, Rebascui de Comandai, de Candarai, profecias de Calabacandarascui de Comandai que não mandei falar. Ei, de Cascui de Comandai, eis que de Candarascui tirarei do altar. Ribascui de Calabacandarascui de Comandai, de Candarascui de Comandai, mentira de Calabacandarascui de Comandai, de Candarascui, profetas falsos de Calabacandarascui de Comarabas, de Candarascui de Comandai, de Candaramanahas, de Calabacandarascui de Comandai, profetas que dizem mentira de Calabacandarai, de Bascui de Comandai, de Candarai. Ei, estou trazendo um tempo de Candarascui de Comandai, Candarascui de Comandai. Aleluia, Pai, glória a Deus, Santo é o Senhor. Que esses serão envergonhados de Candarascui de Comandai, de Bascui de Comandai, de Comandai. Porque eu falo através dos meus de Calabacandarascui de Comandai. Ai de Calabacandarascui de Comandai, daqueles que dizem de Candarascui de Comandai, Ascui de Comandai. Assim diz o Senhor de Candarascui de Comandai, não sou eu que falo. Rebascui de Arabas, Arabas, Eico. Ei, de Calabalabas. Ei, que tem experiência, igreja minha, de Candarascui de Comandai. Desça de Calabalabas, de Comandai. De Candarascui de Comandai, busque de Candarascui de Candaras, de Candarabai. Ei, de Calabas, Arabascui de Cobai. E terás de Candarascui de Comandai, não para a glória sua, mas para a minha glória. Assim diz o Senhor, os exércitos de Trabalabas, Ribas, meu Deus, Jesus, Ei, Colabas, Ei, Ocaras, Ei, Riba, Ei, Xarabas, Ei, Xarabas, aleluia. É tempo de viver experiências para comigo, de Candarabascui de Cobai. Ei, Xarabas, Ei, Xarabas de Cobai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vai ter a oportunidade de abençoar a casa do Senhor. Aleluia, Deus. A igreja já vai estar ungindo as mãos dos irmãos. O sinal Jaqueline vai estar passando os envelopes em nome de Jesus. Aleluia, Pai.
Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Oh, Deus, tu és grande, Pai. Amém, irmãos? Amém, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos mais uma vez nesta noite, Senhor, por Tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nos ensina, Senhor, a cada dia Te buscar, a cada dia estar perto de Ti, Senhor, a gastar nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira tudo aquilo, Senhor, que tem nos distraído, Senhor. Tira tudo aquilo que não tem Te louvado, Senhor, que não tem Te exaltado em nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada um que dizimou e ofertou na tua casa. E por aqueles também que não puderam fazer, o Senhor sabe, Senhor, qual é a motivação. Se for falta de emprego, abra a porta de emprego, Senhor, para os teus filhos. Se for falta de fidelidade, traga fidelidade aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo, Senhor. Nas nossas lábios, Senhor, só sairão louvores a Ti e gratidão por Tuas misericórdias renovadas a cada manhã, Senhor, por nos sustentar na Tua presença, pelo Teu grande amor. É o que eu lhe peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo, em nome de Jesus. Vire só em direção do teu lar. Vamos fazer uma oração em prol do teu lar, em prol da tua vida. Deus abençoe o lar da tua filha, Pai. Abençoe o lar do teu filho. Eu te peço um milagre, Senhor, nessa noite. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Deus, entra com milagre, Jesus. Entra com bênção, Deus. Entra com vitória. Entra, meu Deus, Pai, abençoando. Em nome de Jesus. Tire impedimento, Deus. Tire dificuldade. Deus, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, Pai, nós resistimos a todo mal e expulsamos todo mal em nome de Jesus. Toda obra contrária, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero repreender toda enfermidade, toda dificuldade, toda barreira. Sai agora em nome de Jesus. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Receba a tua cura. Receba o teu milagre. Receba a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Exalte o Senhor com as palmas. Quinta-feira vamos estar aqui adorando a Deus. Então, oração sexta de manhã. Sábado, sim, de oração, sexta de manhã. Domingo de manhã e 8 horas. Qual vai ser a hora? Sexta-feira? 8 horas da manhã. Domingo à noite vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Presta atenção. Eu vou já dar esse recado semana que vem, senão o povo vai acabar embaralhando os dias. Mas na semana que vem vai ser de hoje a 8 a nossa festa. Então, de hoje não, de sexta a 8. Amém? Então vai ser sexta, sábado e domingo. Isso, mas deixa eu falar isso depois, senão o povo acaba pensando que a semana não tem culto. Deus, muito obrigado por tudo, Jesus. Glória a Deus. O de Deus curando o estômago dessa noite. É uma gastrite. É como se eu tivesse um bolo aqui assim, na barriga. Deus está curando, em nome de Jesus. Se quiser levantar a mão, nessa área aqui assim, ó, do estômago. Aquele bolo aqui que mal está assim. Deus está queimando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, Pai. Pela cura, por bênção, por vitória. Deus, em nome de Jesus, nos dê uma semana em paz, Senhor, uma semana na tua presença. Deus, em nome de Jesus, o amor de Deus, da graça de Cristo Jesus, das duas consolações e comunhão do Espírito Santo, sejam na nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. Ele diz: amém. Vamos encerrar em nome de Jesus.